Olá, amigos, senhores e senhoras, que Cristo abençoe as nossas vidas. Muito boa noite, que Deus abençoe a cada um de nós. Glória ao nosso Deus, estamos ao vivo pela TV Ardendo em Chamas, Web Rádio, na nossa linha do tempo do nosso Facebook. Que Cristo abençoe. E como você está? Como está a sua vida? Como tem passado, né? Passou bem o Natal? Como tem sido as nossas vidas? Deus abençoe você que está do outro lado. Você que está conosco na internet, não é? Nas redes sociais, na nossa linha do tempo do nosso Facebook. Aqui quem fala é Leonardo Silvestre. Que Deus abençoe. A esse Deus honra, glória, poder e majestade. A Ele nós veneramos e adoramos. A Ele nós tributamos toda a glória, toda a majestade. O ano que está se acabando e outro ano está entrando e Deus continua sendo Deus. Hoje nós vamos ler um texto no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 1. Vamos meditar nesse texto, fique conosco. Querendo nosso Deus, Ele vai nos abençoar, porque Ele é um Deus fiel. Compartilhe, curta, ouça uma mensagem de fé. Não uma mensagem de estrelismo, mas uma mensagem de Deus. Então, se você puder nos acompanhar agora, em Isaías 53, o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que prega Jesus, aquele que fala de Jesus com veracidade, com veemência. Isaías fala da sua caminhada sangrenta. Isaías fala do seu sofrimento, o que Jesus passou por nós. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. É preciso nós crermos e continuarmos acreditando nessa promessa de fé, essa promessa de esperança da parte de Deus. Você tem crido em Deus? Tem acreditado no que Deus tem feito na sua vida? Como que está a sua fé? Como que está a sua crença? Você tem crido nesse Deus? Você tem acreditado nesse Deus? Na sua promessa? Naquilo que Ele é capaz de fazer? Porque Ele não é mais um Cristo que estava no túmulo, ou que está no túmulo. Ele é um Cristo que ressuscitou. Ele é um Cristo que deu a vida por nós. Talvez você que está agora não está de folga, está no seu trabalho, trabalhando. Queridos, o amanhã só pertence a Deus. A Deus. O amanhã só pertence a Deus. Então você, ouvinte assíduo da palavra de Deus, você católico, espírita, evangélico, você livre pensador, você que não tem nenhum credo religioso, você que está aí pensando no dia de amanhã, o amanhã pertence a Deus. A Ele nós tributamos glória, poder e majestade. Nós louvamos a Ele. Nós exaltamos o seu nome. Graças a Deus, não é? Então, esse é o Deus que nós servimos. Deus, meu amigo, minha amiga, Ele faz por nós, Ele faz na sua vida que muitos não jamais poderiam sonhar em fazer. Não dá para imensurar a vontade desse Deus. Não dá para imensurar a potencialidade do que Deus é. A capacidade dessa divindade de fazer acontecer. De fazer se cumprir na sua vida uma promessa vindoura, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja dor. Porque muitas vezes dentro de uma promessa há sofrimento e há dor, muita dor. Por isso que eu quero falar sobre
Jesus. Jesus, o Messias vindouro, o Messias que há de vir, ou como nós dizemos e pregamos, o Messias que virá para nós, que virá para os seus, que é um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, você pode dizer assim, mas amigo, amiga, é tanto sofrimento, é tanta dor. Debaixo da promessa, a dor, a sofrimento. Não é? Nem tudo é pãozinho de mel. Nem tudo é um tapete vermelho para você passar. Escute. Nem tudo é como nós sonhamos. Nem tudo é como nós imaginamos na nossa cachola, na nossa mente. Veja que Deus pega o seu filho unigênito, o seu único filho, e envia ele para nós, para sofrer por uma humanidade pecadora. Então eu quero ler um texto, e você que estiver aí conosco, você que nos verá depois dessa transmissão, porque a nossa mensagem fica gravada na linha do tempo do nosso Facebook, aqui da TV Ardendo em Chamas. Livro de Isaías, Isaías capítulo 53. A linguagem, eu sempre digo que a linguagem que eu leio é uma linguagem de hoje, ela é totalmente diferente de algumas linguagens bíblicas. Então, na minha linguagem diz, o povo diz, Isaías 53, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Olha aí. Olha o texto, olha o texto. Quem diria que o Senhor estava ou estaria agindo? Aqui diz estava agindo. Pois o Senhor quis. Deus o quê? Deus quis que o seu servo aparecesse como uma planinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Olha o versículo de número 3. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Lindo texto, não é? Dores e sofrimento sem fim. Dentro de uma promessa. Dentro de uma vontade divina, dentro de um plano de Deus. Fala do sofrimento de Jesus. Fala do que Deus prometeu. O que Deus tinha para ele e para nós. Porque a redenção teve um alto preço. A regeneração teve um alto preço, pastor Genivaldo Santos, meu amigo. Missionária Adriana. Então veja bem. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Não dá para mensurar, eu sempre falo isto, é tremendo, é glorioso, nós revemos esse contexto. Quando Isaías prega Jesus, quando Isaías fala do Messias, quando Isaías fala do seu sofrimento, do seu flagelo, o profeta disse que não havia parecer, o profeta disse que não havia beleza em Jesus, para que as pessoas olhassem para a cruz e o desejassem. Ele era desprezado. O profeta disse que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. Por isso, querido, que em meio a tanta dor, a tanta luta que você passa, que nós passamos, existe uma cura, existe uma luz no fim do túnel. Existe vamos conjecturar assim, uma porta de escape.
Porque o Senhor está conosco. Veja, ele suportou dores, sofrimento sem fim. Não tinha fim na dor que Jesus suportou por nós. Glória a Deus. Quando nós pregamos, nós sentimos essa graça do nosso Deus. Então, queridos, era uma promessa. O Senhor havia falado. Deus havia prometido. Os profetas e patriarcas, eles já sabiam da promessa. Qual era a promessa? Que o Messias viria. A vinda do Messias. Então, uma promessa que trouxe coisas gloriosas, mas promessa que trouxe dor. Então você, amigo, cantor, pastor, pregador, tal, etc. Você que vive dizendo, por causa dos dons, tal, etc. A luta que eu passo. Quem tem promessa tem luta. Quem tem promessa tem peleja. Quem tem promessa tem batalha de Deus. Jesus foi açoitado. Jesus foi esbofeteado. Cuspiram em Jesus. Jesus sofreu até o Gólgota, até o lugar da caveira. Foi muito sofrimento. Então escute. O profeta diz, quem deu crédito à pregação? Não é assim o texto original? O texto na versão corrigida, ou seja, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou ao braço forte do Senhor? Olha o que ele diz. Ele era desprezado e ferido pelos homens. As pessoas desprezavam Jesus. Queridos, o atributo a Deus agora, porque Deus quis. Quem é o homem contra a vontade de um Deus? Quem é o homem contra a vontade de um Deus? Até o próprio Jesus disse, seja feita a tua vontade. Olha aí. Seja feita a tua vontade. Era doloroso? Teve sofrimento? Meu irmão, se você diz, poxa, eu passo tanta luta, Jesus passou dor e Jesus passou sofrimento. Está me ouvindo? Jesus passou dor e sofrimento. Jesus sofreu o que muitas vezes você sofre hoje. Perseguição, calúnia, dores, desprezo por muitos, por aqueles que poderiam achar que o receberiam bem, mas não receberam, porque ele veio para os seus, mas os seus diz o contexto, que não receberam. Então, essa é a visão do profeta Isaías. Então, essa é a mensagem para você nessa noite. A reflexão de fé. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Você pode crer? Você pode crer? Você pode crer agora naquilo que eu estou pregando? Você consegue crer? Você consegue ter uma atitude de credibilidade? É o que diz o texto. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Isaías está repregando, trazendo a história de sofrimento. Quem pode ouvir essa mensagem? Quem pode crer nessa mensagem de fé? É real, é real. Ele foi enviado para sofrer, para padecer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a oportunidade de receber de Deus a vida eterna. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga só o Senhor é Deus. É um Deus que faz milagres. Um Deus que faz maravilhas. Queridos, Jesus sofreu. Sabia disso? Jesus sofreu muito. Jesus foi torturado pelos nossos pecados. Nós, pecadores, porque é isso que nós somos, pecadores, que falhamos e erramos na presença desse Deus. Somos pecadores. Não há perfeição no homem. Não há perfeição nas nossas vidas. Não há. Não há perfeição nas nossas vidas. Não há. Não existe alguém que diga, poxa, eu sou perfeito. Não. Perfeito é Ele.
O Messias, ele é perfeito. Deus abençoe, meu amigo pastor Genivaldo. Esse é o Jesus que nós pregamos, pastor. O que é perfeito. Não havia falha, não havia pecado nele. Não havia dolo. Ele se entregou por nós. Então, quando o profeta Isaías, o profeta do sul, ele diz: pode alguém crer? Pode alguém acreditar? Ele quer dizer, alguém pode se manifestar, tomar uma atitude de credibilidade, crer naquilo que eu estou pregando? Uma verdade real, uma verdade, vamos dizer assim, verdadeira. Um plano de redenção que foi criado, elaborado pelo próprio Deus, pela uma divindade superior acima de nós. Um Deus que decidiu nos dar uma oportunidade para que o homem fosse salvo. Então o texto diz que ele envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tremendo, não é? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Isaías diz, não havia beleza. Isaías fala do momento da dor, do momento de sofrimento, como Jesus estava, como ele estava no Gólgota. O seu parecer, o seu semblante na cruz, como ele estava na cruz. Não era mais o Jesus que pregava na Galileia, na beira da praia. Não é mais o Jesus que pregava em cima dos montes. Ele estava desfigurado. Não havia beleza alguma. Quando o profeta diz que não havia beleza alguma, meu irmão, Jesus foi esbofeteado, espancado, torturado. E como cordeiro mudo, nem sequer abriu a sua boca. Então, o profeta Isaías, meus amigos, você que está chegando agora, Deus abençoe. Estamos ao vivo pela linha do tempo no nosso Facebook, aqui pela TV Edene Chamas. O sofrimento, Isaías ele mostra essa visão do jeito que o profeta fala. Nós entendemos o sofrimento de Jesus. Ele disse que pelas suas pisaduras fomos curados ou sarados, totalmente sarados. O decorrer até chegar ao Gólgota, o sofrimento era imenso. Era imenso. Para alguns não viam a hora dele chegar no Gólgota, para que tudo se acabasse. Mas para Jesus era só um acontecimento, um cumprimento da vontade do Pai, e tinha que ser feito. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, ele não enfrentou os seus tosqueadores. O tremendo do texto, nós sentimos a presença de Deus, é que Jesus falava, com veemência, e quando ele dizia, seja feita a vontade daquele que me enviou, é muito forte. Que vontade? Leonardo Silvestre, que vontade é essa? A vontade de Deus. Porque, meu amigo, olha aqui para mim, escute. Muitas vezes nós questionamos acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus, seja ela dura ou boa, é a vontade de Deus. É o seu paradoxo. É aquilo que ele quer, é aquilo que ele escolhe, é aquilo que ele escolheu. Ele escolhe para o seu próprio filho 2 sofrimentos. Um sacrifício para que uma humanidade fosse salva. Então, ele diz, olha, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não havia beleza, não havia charme algum em olhar para ele. Porque ele foi torturado pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, quando o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele diz, quem crê, quem pode crer? Quem pode acreditar nesse Deus, não é?
Olha o versículo 2. Olha o versículo 2 de Isaías 53. Na minha linguagem. Pois o Senhor quis. O Senhor quis. Pastor, você está dizendo que tudo que eu estou passando, Deus está permitindo? Sim. Sim, estou dizendo que tudo que nós passamos, Deus está permitindo. Versículo 2, pois o Senhor quis. Tudo isso, sim, tudo isso. Tudo isso que Jesus passou, o Senhor quis. Irmão, é muito sofrimento, não é? Agora eu quero perguntar para você que me ouve agora. No que você tem crido? No que você tem acreditado? O que é que você acredita realmente? Qual é a tua credibilidade? Qual é o teu exemplo de fé? No que você acredita? Porque muitos já se deixaram se levar, não é? Muitos já se jogaram no fundo do poço. Muitos já voltaram ao próprio vômito como cães. Muitos já não o veneram mais. Então ele diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Ouvir o quê? O que ele está falando. Do sofrimento, do que Jesus fez, para que ele veio, qual era o propósito, qual era a visão panorâmica, qual era a sua verdadeira vontade. Por que ele se entregou por nós? Então Isaías diz, quem pode crer nisso que eu estou pregando? Quem pode crer? Porque ele diz que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota, que brocha, sendo desprezado, não é? Uma plantinha que vai desbrochando e vai crescendo em terra seca, sem humildade, sem umidade, ou seja, ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza para que chamasse a nossa atenção. Ele quis dizer, mesmo que as pessoas quisessem, não achariam beleza nele. Meu amigo, minha amiga, queridos, você que está aí agora pelo teu celular, você que está aí agora pelo teu tablet, no teu trabalho, em tua casa, você que está aí na tua cidade, no teu estado, mesmo que as pessoas quisessem admirar, não havia beleza em Jesus. Porque ele foi torturado, humilhado, desprezado pelos homens. Tudo isso por causa de quem? De nós. Por causa das nossas vidas. Da humanidade. Um sacrifício vivo por causa da humanidade. Eu acho tremendo, eu vejo algo tremendo no versículo 3. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Meu Deus, por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Deu para entender o tamanho da dor, daquilo que... Deu para entender o que o profeta Isaías está pregando para nós, falando do Messias? Ele era desprezado por todos, meus amigos. Desprezado por todos. Aí você diz, poxa, alguém me desprezou, alguém está me desprezando. Jesus foi desprezado por todos, meus amigos. Não é? Então, levante desse pó, desça desse muro, alegre o teu coração, crê em Deus. Não sirva a homens, não seja crente porque o irmão seja crente em Deus. Não aplique a tua fé em pessoas, aplique em Deus. Não tente se reestruturar em homens falhos e pecadores. Amém, querido? Veja a parte B do versículo 3. Era como alguém que não queremos ver. Olha a expressão da linguagem de hoje. Jesus estava tão desfigurado, Jesus estava em tão grande sofrimento, que o profeta disse que ele era como alguém que nós não desejaríamos ver. De tão espancado que ele foi, esbofeteado, arrastado, chicoteado, desfigurado. Nem mesmo
olhávamos para ele e o desprezávamos. Que coisa, não é? Então ele quer dizer que ele estava numa situação de tanto sofrimento, de tanta tortura, tão desfigurado, de tanto açoite, de tanto sofrimento, que só em olhar para ele as pessoas já desprezavam ele. Agora veja o versículo 4 do mesmo contexto. No entanto, era o nosso sofrimento, olha aí, era o nosso sofrimento. Olha que tremendo, querido. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Tremendo, não é? Sim ou não? Ei, você que está afastado da igreja, olha, escute. No entanto, versículo 4 de Isaías 53. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Está aí. Está aí. Essa é a visão do profeta. É isso que Isaías está dizendo para nós. Jesus sofreu tudo isso, mas todo o sofrimento, toda a dor, era nossa. Era nossa. Era todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor que ele estava carregando. Por isso nós temos essa bondade dele. É ou não é? Por isso ele é um Deus que está atento às nossas orações. Por isso ele é um Deus que socorre, que cura, que livra quando quer livrar. Por isso que ele é um Deus que na sua vontade, ele está aí, tem compaixão de nós. Ele é misericordioso, ele é bondoso, mesmo quando nós falhamos, pecamos, erramos, ele está aqui, ele está presente para nos abençoar. Glória a Deus. No entanto, tudo que ele passou era para ser nosso. Toda dor, todo sofrimento era dessa humanidade. Era dessa humanidade. Se você crê nisso, diga graças a Deus. Tremendo, não é? Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa da sua própria culpa. Era o que muitos diziam, né? Ele é culpado. Ele é culpado. Crucificai-o. Porque as pessoas pensavam assim. Aqueles que estavam felizes com seu sofrimento achavam que tudo aquilo era culpa dele. E não era, irmãos. Que Deus o estava castigando. Olha o que as pessoas pensavam. Que era culpa dele e que o próprio Deus estava castigando. E que Deus estava o maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Aleluia. Veja que Isaías, o profeta Isaías, meu amigo, minha amiga, são 23 horas e 13 minutos em Carapicuíba, São Paulo. Você que está chegando agora, olha o que as pessoas pensavam, que Jesus estava sendo torturado, esbofeteado, levado à cruz, levado ao Gólgota, que era culpado. E talvez alguns diziam, Deus está o castigando, Deus está o maltratando, porém não era isso. Não era. Ele estava sofrendo, meu amigo, minha amiga, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados e castigado pelos nossos pecados, por causa das nossas maldades. Maldade da humanidade, pecadora, porque essa humanidade é pecadora. Olha como o mundo está. O mundo já é do maligno, o mundo já está tomado pelo mal, as pessoas matam todo dia, as pessoas perseguem todo dia, pessoas sanguinárias matam, derramam sangue todo dia. Então ele diz, por causa das suas maldades. Mas ele diz, mas o profeta diz, que nós somos curados
pelo castigo que ele sofreu. Olha onde vem a cura. A cura está aí. De todo esse incremento de maldade que nós praticamos, nós temos a oportunidade. O homem tem a oportunidade de ser curado. De ser curado. Aleluia. Glória a Deus. De ser totalmente curado. Pelo sofrimento que ele recebeu. Esse é o sacrifício, esse é o atributo. Esse é o plano de redenção criado. Ele quis dizer que o homem mau, o homem pecador, ele tem a oportunidade de ser curado, de se redimir pelo sofrimento que ele sofreu. Como assim? Um sacrifício foi criado. Um preço de sangue derramado. Glória a Deus. Aleluia. Então tá aí, ó. Ele sofreu. Pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados. E o ferimento, e pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um de nós. Seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que merecíamos. Você deu para entender? Até no original está, no corrigido está mais ou menos assim. Isso que Jesus sofreu, meu amigo, minha amiga, era para nós. Era para nós. Nós merecíamos tudo isso que ele passou. Escute. Nós merecíamos tudo isso que ele passou. Açoites, chicotes, varapaus, desprezo, cuspe no rosto, desprezo, acepção. E aqui diz, o texto diz no versículo de número 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Se haviam perdido. E cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou seu servo. Deus o castigou. Fez com que ele sofresse castigo que era para nós mesmos. Tremendo, não é? Meu amigo, minha amiga, você que está aí agora. Não deixe essa clareza de crer nesse Jesus tão poderoso. Arrependa-se dos seus ferimentos, dos seus pecados. Cure as suas feridas, se entregue a Ele, venere o seu nome, adore o seu nome, creia nesse Deus. Abrace essa fé, essa segurança. Abrace essa mensagem, receba essa mensagem. Volte, chore aos pés dele, creia nele. É Ele que vai te dar cura, salvação, redenção. É Ele que aconselha, é Ele que está presente na hora da dor e do sofrimento. Aleluia. Tudo que Jesus passou era para nós. Para nós. Você ouviu isso aí? Nós merecíamos tudo isso. Mas Deus escolheu que Ele sofresse. Deus quis que Ele sofresse todas essas coisas para que um sacrifício, um plano de redenção fosse criado. Versículo 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, ou vai até o matadouro. Ele não disse nenhuma palavra. Como uma ovelha que, quando cortam a sua lã, foi preso e condenado, levado para ser morto. Ninguém se importou. Ninguém teve dó dele, não é? Ninguém se importou com ele. Ninguém o socorreu. Não dava. Como ele
com o que ele ia acontecer com ele. Ou seja, ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Olha a expressão. Olha a expressão do texto. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ainda mais, ainda tem mais, hein? Olha na visão de Isaías. Olha Isaías narrando o contexto. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. Tremendo, não é? Não havia dolo, não havia erro, não havia maldade. Glória a Deus. Mas ele foi sepultado. Ele foi sepultado junto com criminosos. Foi enterrado junto com ricos. Foi posto à cruz no Gólgota ao lado de dois ladrões, uma à direita e outra à sua esquerda. Mas o texto diz: o Senhor Deus diz, eu quis. Gente, olha a expressão dessa linguagem. É muito forte. É muito forte. Aí, olha o Isaías narrando o texto, olha como é tremendo. O Senhor diz, o próprio Deus dizendo, que Deus é esse, não é? Aleluia. Olha Deus dizendo, o Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo. Quis fazê-lo sofrer. No caso seria corrigido moê-lo, né? Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar pecados. Por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano, olha que tremendo, o meu plano dê certo. Glória a Deus, diga graças a Deus. Olha a vontade de Deus se revelando dentro do contexto. Olha o Deus que você prega, olha o Deus que nós veneramos, olha o Deus que nós servimos. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo. Isso com Jesus, hein? Aleluia. Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu a sua vida como um sacrifício para tirar pecados. E o texto diz, ele se ofereceu. Jesus se ofereceu para sofrer pela humanidade. E Deus quis, Deus permitiu, Deus quis maltratá-lo. Qual é o original do contexto? Deus quis que ele sofresse pelos nossos pecados. Era uma vontade? Havia um plano? Tinha algo planejado para nós? Lógico que tinha. Então ele diz, ele fará com que o meu plano dê certo. Glória a Deus. Você sente a presença de Deus? Eu sinto a graça de Deus quando nós pregamos Jesus. Nós sentimos essa graça de Deus. Na linguagem corrigida é muito forte, né? Ele fará com que o meu plano dê certo. E deu. Deu ou não deu? Glória a Deus. Deu ou não deu certo? Sim ou não? Deu certo. Deu certo, meu amigo. Deu certo. Aleluia. Porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque essa humanidade está aqui. É uma humanidade que despertou uma geração de pecadores, mas também existe uma geração de adoradores, escolhidos, prometidos por Deus. Glória a Deus. E o nome dele é glorificado. Deu certo ou não deu? Deu. Sabe por que deu certo? Porque você está aí. Você está aí. Não era para você ter morrido, mas você não morreu. Era para você ter perecido, mas você não pereceu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Deus é fiel. Sim ou não? Versículo 11 de Isaías 53. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa transliterada dentro do contexto. Olha o profeta narrando o que Deus diz. Depois de tanto sofrimento, Cristo será feliz por causa da sua dedicação. Um olhar meigo, um olhar caridoso, companheiro, conselheiro,
um Deus forte. Aleluia, glória a Deus. Um Pai da eternidade. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo. Isaías falando, é imensurável o jeito que ele fala, não é? De Jesus, do que Deus decidiu. Quando ele diz, olha, porque ele é o servo escolhido. A cana não quebrará. A cana não se quebrará, não é? Aleluia, glória a Deus. Ele diz, ele sofrerá o castigo que muitos mereceram, ou merecem. Mais uma vez, Deus repete, hein, nesse contexto. Esse castigo que Jesus passou era para nós. Era para nós. 2 sofrimentos sem fim. Mas Deus tinha um plano, uma ideia, glória a Deus, uma bondade, algo que ele decidiu fazer por nós. A sua criação, o seu anelo, o homem que ele fez do pó da terra. Deus decidiu fazer algo diferente. Então nós merecíamos castigo, dor sem fim, pelas nossas atitudes, pelo pecado dos homens, né? Os erros dos homens. E assim, os pecados deles serão perdoados. Glória a Deus. Você pecou hoje? Lógico que você pecou. Nós pecamos todos os dias, não é? Olha a natureza, olha a revelação desse texto. Olha a natureza. Quando Deus diz, o meu servo não tem pecado. Ele fala de Jesus. Isaías dizia na versão corrigida, ele não tinha pecado. Aqui diz, o meu servo não tem pecado. Mas ele sofrerá castigo, que muitos mereciam. Era para nós, rapaz. Era para nós. Porque somos pecadores. Se entregamos ao nosso ego muitas vezes, se entregamos à nossa vaidade, somos falhos, não é? Não há perfeição no homem, perfeito só o próprio Deus. Aí, olha a revelação do texto, olha a clareza desse texto. Quando ele diz, assim os pecados dele, Deus quis dizer assim, por essa vontade, por esse sacrifício, pelo meu plano, pelo que ele decidiu, por esse sacrifício de Jesus na cruz, dando a sua vida, ele diz, assim os pecados deles serão perdoados. Glória a Deus. Serão perdoados. Glória a Deus, né? Quem não pecou hoje, irmãos? Quem não falhou hoje? Quem já orou hoje e pediu perdão pelos pecados? Quem já sentiu a graça de Deus? Quem já não acordou pecando hoje? Tem alguém perfeito aqui? Tem algum perfeitão aqui? Quem não é falho? Quem não é pecador? Então ele diz, assim os pecados deles serão perdoados. Fala da humanidade, dos homens. Por isso eu lhe darei um lugar. Escute, um lugar de honra. Um lugar de honra. A Deus nós tributamos toda a glória, toda a majestade e todo o poder. Nós sentimos a graça de Deus, não é? Glória a Deus. Nós somos falhos, pecadores, e o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. Sim ou não? Quando alguém diz que você não vale nada, Deus diz, joga nas minhas mãos que eu quero. Quando alguém te acusa, te despreza pelos seus erros, quando alguém diz que você está condenado, Deus diz, se ele se humilhar, eu vou perdoá-lo. É ou não é? Glória a Deus. Então ele diz, por isso eu lhes darei lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que Deus fosse, pedindo a Deus, ou orou pedindo que eles fossem perdoados. Tá aí, meu amigo. Glória a Deus, aleluia. Tá aí, meus amigos, não é? Essa é a mensagem. Tá aí. Você entendeu aí a revelação contextual, o texto, a clareza do texto? Glória a Deus, aleluia. Ele orou a Deus. É o que está nos evangelhos.
quando ele dizia: Pai, perdoa, perdoa, porque ele não sabe o que fazem, o que dizem. Então, na narração do profeta Isaías, ele ainda orou a Deus para que Deus perdoasse o pecado daqueles que o desprezavam, humilhavam, daqueles que queriam a sua morte. Pastor Genivaldo. Então, ouça essa mensagem, curta, compartilhe, abra o coração, seja um evangelista, pregue junto comigo. Você que está desanimado, largado por aí, deixado para trás, se você se humilhar, Deus pode te levantar do moturo e te exaltar. Glória a Deus. O tremendo, meu amigo, minha amiga, é que o próprio Deus diz: eu quis maltratá-lo. Era da vontade de Deus. Tremendo, não é? Glória a Deus, aleluia. Pastor Genivaldo, meu amigo, é ou não é? Diga a glória a Deus. Muitos podem dizer assim: fulano de tal, eu conheço fulano de tal, e fulano de tal não se levanta, não se ergue, porque não quer. Só se humilhar, se humilhe, se arrepende, ore a Deus, ele está aí. É um Deus que pode perdoar, que restaura. Porque o profeta diz que, Isaías diz que ele orou a Deus para que muitos fossem perdoados. A narração do profeta é muito forte. A narração do profeta Isaías é muito forte. Ele diz: olha, e ele orou a Deus, e ele pediu a Deus que as pessoas que o maltratavam fossem perdoadas. É o que está no Novo Testamento, não é? Jesus, quando estava na cruz do Calvário, do Gólgota, glória a Deus, as pessoas gritavam, desprezavam, e ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que dizem, não é? Essa é a característica de Jesus. Essa é a sua clareza. Esse é o atributo divino. Glória a Deus. Ele é o que perdoa. Ele é o que olha para nós e diz: eu vou te dar mais uma oportunidade. Ele é o que olha para mim quando eu peco e diz: eu tenho mais uma oportunidade para você. Ele é o que olha para você e diz: eu posso te levantar, eu posso te erguer, porque eu paguei o preço pela sua vida. Porque um preço foi pagado. Não é você que tem que pagar o preço, não, meu amigo. Jesus já pagou o preço por nós. Jesus já pagou o preço pelas nossas vidas. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora, você que verá a nossa transmissão depois desse encerramento, porque a transmissão ela fica gravada na nossa timeline da Linha do Tempo, compartilhada na nossa Linha do Tempo da TV Dani Chamas. Você não tem que pagar mais preço nenhum. Ele já pagou o preço por você. Ele deu o seu sangue por nós. Ainda orou a Deus, orou ao Deus divino, e é tremendo quando ele dizia: perdoa eles. Aleluia, glória a Deus. Eles não sabem o que fazem. Olha, querida, Jesus, as pessoas gritando, as pessoas zombando dele, os guardas olhavam para ele e diziam: se tu és Cristo mesmo, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Zombavam dele. E ele dizia: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que dizem. Ele pagou o preço. Deus quis. Uma vontade divina. É tremendo o versículo na parte B do versículo 10, quando ele diz: ele fará com que o meu plano dê certo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então eu quero pregar para você que está aí agora: levante-se do pó, saia dessa escuridão, rapaz. Ore a Deus, se entregue a Deus. Foi um dia tribuloso, foi um ano tribuloso, mas creia na promessa, mesmo se haja dor, mesmo que haja sofrimento. Creia na promessa de Deus. Creia no seu atributo, nessa redenção que foi criada para nós. Não vai ser criada, já foi criada. Creia na promessa divina. Glória a Deus. Você que está aí no condomínio, na portaria do teu prédio, nos ouvindo agora pelas redes sociais, Deus abençoe. Você que nos ouve agora no compartilhamento, compartilhe. Se Deus colocar no teu coração, compartilhe. Glória a Deus. A glória, o atributo não é para mim que sou um pecador, é para o próprio Deus. A mensagem transliterada,
compartilhada, levada a alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ele orou a Deus, meus amigos. Ele orou a Deus e dizia: perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que fazem. É ou não é? Sim ou não? Olha a vontade desse Deus na narração do profeta Isaías. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que quis, permitiu que o seu unigênito, o seu próprio filho, que o verbo que se fez carne, sofresse entre nós. Aquele que veio para os seus, mas os seus não desejaram, não é? O desprezaram. Ele foi trocado por um ladrão, salteador, um homicida. E as pessoas diziam: crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. E quando muitos diziam: mas e Jesus, o que nós fazemos por ele? Eles diziam: crucificai-o. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós sentimos a graça desse Deus. Então nós vamos já encerrar essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Essa reflexão de fé. Se você sentir, compartilhe. Veja as nossas mensagens no YouTube, TV Ardendo em Chamas. Se inscreva, seja inscrito. Seja um evangelista junto comigo. Se inscreva no nosso canal TV Ardendo em Chamas no YouTube. Para nós finalizarmos esse contexto, versículo 12. É tremendo, não é? A parte B, bem aqui embaixo, que diz: ele levou culpa de todos os nossos pecados. Ou de pecados de muitos. Mas ele orou a Deus. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Ele orou a Deus pedindo que fossem, aleluia, glória a Deus, perdoados. Olha aí, perdoados. Então, meu amigo, minha amiga, esse é o Cristo que nós pregamos. Esse é o Deus que nós propagamos. Esse é o Jesus que nós pregamos. É a Ele que você deve venerar. Deve se humilhar. Colocar toda a sua ansiedade, seu sofrimento, sua dor, suas queixas. É a Ele que você deve dizer: eis-me aqui, Senhor. É a Ele que você deve dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele orou a Deus para que aqueles que o condenaram à morte fossem perdoados. Amém, meus amigos? Perdoados. Então, Deus abençoe. Nós ficamos por aqui. Nós sentimos a graça desse Deus. Fique ligadinho na web, aqui na TV Ardendo em Chamas, aqui no Facebook também. Compartilhe. Deus abençoe.